de volta com o programa No Mundo do Trabalho. Estamos conversando hoje com Patrícia Borges, ela é uma coach, e a gente terminou o primeiro bloco falando, Patrícia, dessa questão de poder trabalhar em grupo ou individualmente. Você estava explicando para a gente como é que isso ocorre nas empresas, não é isso? Isso. O que faz a escolha se o processo vai ser em grupo ou individualizado é o objetivo que está por trás desse processo, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente faz um processo em grupo é que esse grupo tenha o mesmo objetivo neste trabalho. Então, nós podemos, por exemplo, fazer um processo de coaching em grupo para desenvolver jovens talentos, como em programas de estágio, programas de trainee. Nós podemos também, em programas de planejamento de sucessão, onde você tem um grupo de funcionários que, a partir de um processo de avaliação de desempenho, foi definido como a próxima sucessão da empresa. Então, é possível fazer para aquele grupo para o desenvolvimento de competências gerenciais, por exemplo. Mas o processo individualizado, ele é bem específico. Ele trabalha individualmente as questões relacionadas tanto aos pontos de bloqueio quanto aqueles pontos a potencializar. Então, no processo, quando a gente fala do individualizado ou em grupo, esse é o cuidado. O que está por trás dessa meta, o que a gente vai atingir em termos de objetivo, e é importante que esse grupo esteja buscando esse mesmo objetivo. E um outro cuidado é que quando nós fazemos um trabalho individualizado, por exemplo, nós trabalhamos com questões muito pessoais. Quando a gente pensa nesses sabotadores, nessas crenças limitantes, normalmente foram questões que nós fomos construindo ao longo de toda a nossa vida. E a gente pode se deparar com questões muito íntimas, muito pessoais, e num processo de grupo já fica mais complicado. Por isso que é terapêutico. Exatamente. Não é? E aí já fica difícil a gente tratar para não expor ninguém. Então, são alguns cuidados, algumas sutilezas que o coach precisa ter para que ele possa ter um bom desempenho e também não expor o seu coachee. A gente estava falando aqui sobre essa questão quando ele é trabalhado nas organizações. Você falou sobre o processo de estagiários, de trainee. Aquele jovem que ainda não chegou ao mercado de trabalho, ele também pode fazer esse trabalho do coaching? Sem dúvida, sem dúvida. Ele tem uma contribuição incrível. Por quê? Normalmente as pessoas chegam no mercado de trabalho sem efetivamente se conhecerem por completo. E o que isso acarreta, né? Muitas vezes você pode não estar usando todas as habilidades, as melhores habilidades que você tem. Talvez você não esteja identificando esses sabotadores ou competências que você precise desenvolver um pouco mais. Então, quando você faz um processo de coaching, ele pode trazer essa contribuição para que você possa começar bem na sua carreira. E uma das maiores contribuições também que o coaching pode trazer é fazer a escolha certa. Quantos profissionais, ao longo dos meus 14 anos de experiência em recursos humanos, quantos profissionais eu pude constatar e pude identificar que não tinham feito exatamente a escolha de carreira que eles desejariam. E pessoas, às vezes, que levam essa insatisfação para o resto da vida. Sim, por conta de uma escolha, sim. que quando a gente percebe, não é isso que eu quero, Sim, eu sem vou fazer dúvida. outra coisa, como você falou, tem várias histórias na sua vida que você pode, eu não posso fazer essa mudança, tenho família, ou o que a minha mãe vai dizer. Exatamente. E aí, como você disse... É um processo para o jovem semelhante ao teste vocacional, ou ele auxilia nessa escolha, é isso? Ele passa a ser semelhante. Lógico que o teste vocacional, ele usa outros métodos, né? E ele é feito por um psicólogo, mas ele é semelhante porque você identifica qual é a futura carreira daquele coachee. Então, em termos de resultado, o resultado passa a ser o mesmo na questão da identificação da carreira. Só o processo de coaching, ele vai trazer também outros benefícios, que é justamente você identificar as suas competências, as suas habilidades, as suas características que mais se destacam e que podem contribuir para a sua carreira, para que você comece bem nessa carreira, para que você consiga explorar e trazer os resultados que as organizações esperam. Então, no início de carreira, ele é fantástico. Quando você deseja, por exemplo, alavancar a sua carreira, fazer mudanças em termos de novos patamares, novas competências a serem adquiridas, o processo de coaching também pode ajudar. E se você, infelizmente, chega a esse ponto, né, de se sentir frustrado na sua carreira, muitas vezes por uma escolha
que não foi feita adequadamente no início, e existem essas preocupações, eu tenho uma família, como eu vou perder a segurança do meu trabalho, como eu vou fazer uma transição de carreira num momento como esse, o processo de coaching também pode te ajudar a identificar qual é o melhor caminho e fazer esse processo de mudança sem grandes rupturas, sem grandes impactos. E sem traumas, né? E sem traumas, sem dúvida. Porque você aprende, né, e você consegue identificar as suas potencialidades, os relacionamentos que de alguma forma podem ajudar você nessa nova carreira que você está buscando. Então você faz um processo de transição muito mais harmonizado e não com, vamos dizer assim, com tropeços ou sem identificar questões que futuramente podem te prejudicar. Você tem uma vasta experiência em RH, não é isso, Patrícia? Sim. Você é membro da Sociedade Brasileira de Coaching desde 2013, tem formação nessa área, fez MBA em RH pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em Administração Estratégica pela Unesa, graduação em Letras pela UFRJ e atuou em empresas como Votorantim, Siemens, Nissan. Fala um pouco da sua história, né? Você já rodou o mundo à procura desse encontro de ser mais pleno, de ser mais feliz, não é isso? Exatamente, Rita. E você traz isso para essa tua experiência agora de coaching, com certeza, sim, não é sem isso? dúvida, sem dúvida. Inclusive os erros e acertos, porque é muito natural que quando a gente vive uma experiência como essa, de desenvolvimento de uma carreira e depois de uma transição de carreira, nós encontramos erros e acertos, o que é extremamente natural. O que é importante quando a gente se depara com um momento de erro ou um momento de dificuldade é justamente identificar e ter a flexibilidade necessária para que a gente possa superar aquelas barreiras que a gente pode encontrar futuramente. E eu tenho 14 anos de experiência em recursos humanos. Felizmente, fiz essa trajetória em excelentes empresas. Tive a oportunidade de ser desenvolvida, de ser apoiada. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece em todas as empresas, né? Mas eu costumo dizer, e mesmo quando eu era de RH, eu já trazia muito essa fala de que a carreira, nós somos os donos da nossa carreira. A carreira é a nossa responsabilidade. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco? Sim. Hoje o nosso bate-papo é com a coaching Patrícia Borges. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você não sai daí não. TV Cidade, Canal 9, fique com a gente.